E aí, pessoal, tudo bem? Tudo legal com vocês? Vamos para mais uma aula de jornalismo, política e ideologia. Aula passada a gente já conceituou então ideologia com vocês e agora a gente vai entrar começando especificamente as ideologias de guerra, tá? Bom, vou fazer um pouco diferente dessa vez a dinâmica do negócio. Eu vou acompanhar com vocês trechos desse texto que eu já vou disponibilizar também no nosso Classroom, que é do professor, o texto do professor Carlos Azevedo, o professor Carlos Azevedo é da Universidade Federal da Paraíba. E é um texto de 2001, inclusive pode olhar aí, ó, 7 de novembro de 2001. Qualquer semelhança com a época que esse texto foi escrito, vai fazer 20 anos já, né? Mas é um texto que foi escrito logo depois dos desdobrares aí do 11 de setembro de 2001, que todo mundo já sabe, né? Todo mundo acompanhou, pelo menos já entende o que aconteceu no 11 de setembro. Nós vamos falar bastante sobre o 11 de setembro nas próximas aulas, não da semana que vem, talvez da outra, mas que tem a ver com o que a gente está falando aqui, que é sobre ideologia de guerra. Esse texto é um texto clássico do Observatório da Imprensa, foi logo no comecinho, quando o Observatório da Imprensa estava começando a ser montado pelo mestre Alberto Dines, e é um texto clássico que foi utilizado por várias, é a base, inclusive, um artigo, na verdade, né? Mas que serviu de base para várias outras análises em relação ao poder da mídia e como que a mídia está a favor de algumas estruturas beligerantes, algumas estruturas de guerra. Para vocês terem uma contextualização, então, e entenderem o que a gente está falando aqui. Bom, todo e qualquer Estado, ou seja, todo e qualquer país, todo e qualquer governo, cria as suas estruturas de poder, como a gente viu lá no começo do ano, tá? Só que, não é somente o ato ou o fato de você criar uma estrutura de poder que faz com que você tenha a aceitação da maioria das pessoas. As pessoas poderiam, por exemplo, não respeitar nem um pouco do governo, nem um pouco do poder que tivesse constituído. Há, como eu falei para vocês logo no começo do ano, o poder coercitivo. Há uma espécie de relação de medo, né? Que faz com que as pessoas estejam dentro desse construto social. Também a gente pode dizer que a Constituição é a regra que rege tudo isso aqui da forma como está, de uma forma única, indivisível, tá? Mas em alguns casos, raros, países em geral, ou governos em geral, acabam entrando em conflito. Os conflitos mais famosos que a gente tem recebido informações aí são os conflitos na Palestina, os conflitos faixa de Gaza, e conflitos entre Israel e Palestina. A gente vai também falar bastante deles. A gente também trabalha com várias informações, e eu citei para vocês, inclusive nos vídeos lá na época do Vargas ainda, a gente vai falar sobre, quando a gente entrar em ideologia nazista e fascista, sobre a Segunda Guerra Mundial, enfim. Nós estamos o tempo todo ligados a essas estruturas políticas. Os povos estão conectados em si, entre si, dentro de um Estado, através da Constituição. Ok? Legal. Como então esse governo faz com que a Constituição seja respeitada? Utilizando as estruturas de poder, certo? Essas estruturas de poder são as entidades, como a gente já falou, os entes, né, de poder. Poder executivo, legislativo, judiciário, você vai ter então o presidente, o governador, os deputados, as pessoas que cada um dentro do seu espaço vão conseguir manter a estrutura. Isso no âmbito político. Tá legal? Mas e quando eu tenho a participação da imprensa nesse construto social para, de uma maneira ou de outra, legitimar esses poderes? É assim que a gente começa a falar de ideologia de guerra. Por quê? Do mesmo jeito que eu faço a utilização da mídia, ou seja, do jornalismo, da publicidade, para anunciar às pessoas, para as pessoas, o modo como elas podem viver, dar para elas os produtos que elas precisam comprar, eu também coloco na cabeça delas, através desses veículos de comunicação, alguns conceitos que justificam elas como sendo parte desse território, parte desse grupo, parte dessa constituição que eu estou dizendo. É aí que vão surgir os princípios de nacionalismo, de ufanismo, da vontade das pessoas andarem por aí com a bandeira do seu país nas costas. Começou a esquentar. Que país no mundo vocês conhecem por aí que adoram fazer qualquer tipo de menção à bandeira que eles possuem? Qualquer semelhança com esse objeto que está aqui na minha cabeça
nesse cenário nerd que eu acabei criando para dar aula para vocês, é total e mera coincidência. Nós estamos lidando sim com uma ideologia propagada pelos norte-americanos, pelo menos os últimos aí 80, 90 anos, para se justificar como sendo a grande polícia do planeta. Os americanos são os maiores propagadores de uma política armamentista, de uma ideologia no mundo que diz o seguinte: temam a nossa força militar. Tenham medo da gente. Nós vamos investir nessa força militar, nós vamos gastar o que for possível, mas nós somos os patriotas. A gente assiste as peças publicitárias, a gente assiste a televisão e dá a impressão que nós somos mundo, literalmente, um mundo abaixo dos americanos. Não é essa a impressão que a gente tem? Por quê? Porque os americanos sabem utilizar a mídia. Os americanos sabem, como ninguém, como estruturar os processos de comunicação para se legitimarem como sendo a política do mundo. Esse texto do Carlos Azevedo foi criado nesse contexto todo, mas ele vai falar de forma mais ampla, de como que a mídia serve como base de guerra. Eu estou falando dos americanos porque é um exemplo mais palpável que nós temos. Até porque grande parte das propagações ideológicas do mundo, e esta é a parte de maior atenção desse vídeo, prestem atenção, a maior parte, as maiores ferramentas de propagação ideológica que um governo pode fazer é através do que um outro sociólogo francês já definiu, chamado Louis Althusser, ou Althusser, depende de quem está dizendo, denominou como sendo os aparelhos ideológicos do Estado. Vocês vão ouvir falar demais eu falando sobre os aparelhos ideológicos do Estado, certo? São as estruturas ideológicas as quais o governo, o Estado, usa para dominar a cabeça das pessoas. A política se utiliza desses aparelhos ideológicos e faz com que esses aparelhos ideológicos cheguem até a cabeça das pessoas, a mente das pessoas, incutindo nelas algumas ideias. Um aparelho ideológico do Estado famosíssimo, televisão, cinema, rádio, histórias em quadrinhos, todo e qualquer meio de comunicação hoje em dia acaba sendo um aparelho ideológico do Estado, sim, mas somente esses? Não. A igreja acaba sendo um aparelho ideológico do Estado, a justiça acaba sendo um aparelho ideológico do Estado, a educação, a escola acaba sendo um aparelho ideológico do Estado, a polícia, as delegacias, as ONGs, enfim, todas as estruturas sociais que fazem com que eu tenha ideias sendo transmitidas para as pessoas. Entenderam o processo? É assim que a gente mantém o nosso Estado unido através de uma ideia, a ideia do nacionalismo. Os americanos fazem isso com o pé nas costas há muito tempo. A gente vai falar bastante sobre isso, mas eu quero acompanhar esse texto com vocês. Claro, não vai dar para ler tudo, eu vou deixar ele para que vocês leiam com detalhes, mas eu quero citar alguns trechos dele para vocês aqui. Veja bem, olha só, começa assim. A primeira vítima de uma guerra é a verdade. Eu vou até deixar isso aqui grifado, porque vale a pena a gente sublinhar isso aqui e talvez nem sublinhar, né? Deixar mais ou menos em destaque mesmo assim, para a gente gravar isso. Numa guerra, a primeira vítima acaba sendo a verdade. Com certeza, em época de conflitos bélicos mundiais, tal afirmação aplica-se muito bem ao papel da mídia. A chamada guerra contra o terrorismo, a guerra contra o terrorismo, isso aqui também foi outra das heranças que o George W. Bush, presidente norte-americano, deixou para nós, inclusive, logo depois do ataque do 11 de setembro, empreendida pelos Estados Unidos contra o Afeganistão, traz de volta a visão dos meios de comunicação como instrumentos de busca da hegemonia e de controle da opinião pública mundial. É interessante acompanharmos a evolução das relações entre o campo dos mídias e a instituição militar para entendermos a fundo a cobertura dada pelos veículos nacionais e internacionais ao conflito. Veja, a partir do momento em que a gente começa a entender como que a mídia e os militares começam a se relacionar, a gente entende como que as pessoas aceitam alguns conceitos de guerra, por exemplo. Ou como que as pessoas aceitam, acham justo que os americanos invadam um país, por exemplo, como aconteceu no caso do Afeganistão, como aconteceu no caso do Iraque, como aconteceu no caso do Vietnã nos anos 70, nos anos 60, e justifiquem suas ações em torno de uma defesa da democracia, que só os americanos estão dizendo que existe, certo? Enfim, todo mundo acaba ficando com medo da potência dos americanos, diante da pujança deles, diante daquilo que eles representam para a sociedade mundial. Ou seja,
Todo e qualquer país que estiver sendo ameaçado pela democracia, chame os heróis americanos e eles irão lutar e combater do seu lado para que você expulse os vilões. É basicamente essa a ideia. Os americanos acabam criando um conceito de nós contra eles, ou seja, ou você está do nosso lado ou você está contra. E disso eles fazem com uma soberania impressionante. Ele vai falar do livro aqui, no livro Estratégia da Comunicação, de 1990, do professor Adriano Duarte Rodrigues, catedrático da Faculdade de Ciências de Comunicação da Universidade Nova de Lisboa. Historia as relações entre a instituição dos mídias e os militares. Para ele, a comunicação é peça fundamental para as guerras. Não admira, por isso, que a fotografia, o cinema, o megafone, a telefonia, o telégrafo, a televisão tenham sido logo associados, desde os primeiros tempos, ao campo militar. A história, senão a origem dos mídias, depende em grande parte da história das próprias armas. Vale outro grifo aqui. Importantíssimo a gente saber disso. Como que essas relações entre as tecnologias de comunicação estão atreladas com as guerras. E como que elas evoluíram, inclusive, nas guerras. Se eu disser para vocês que a telefonia de celular começou a ser estudada e pesquisada durante as guerras, vocês vão acreditar? Se você hoje, por exemplo, usa GPS dentro do seu celular, começou através da Segunda Guerra Mundial, para tentar localizar onde é que estavam os mísseis balísticos. A gente tem esse bombardeio total e esse foco total que os americanos, em grande parte, usam por conta do sistema que eles criaram para viver de beligerância, acabam dizendo e mostrando para todo o resto do mundo. Nós somos a polícia política do planeta Terra, mas usamos a mídia para justificar as nossas ações. Eu vou avançar um pouco mais, olha só. Ou seja, em alguns casos, instrumentos de comunicação são inventados primeiramente com fins militares e só depois são explorados comercialmente pelos civis. Mesmo no caso do cinema, que surgiu inicialmente como arte civil no começo do século XX, como um divertimento sem maiores pretensões, com seu desenvolvimento industrial, passou logo de instrumento de propaganda ideológica para o imperialismo americano e para o regime nacional socialista de Hitler. Ou seja, não é só os americanos que usam, não. Os alemães também usaram, os russos usaram. O cinema russo foi muito feliz no começo dos anos 10, por exemplo, produzindo peças monumentais. O Encoraçado Potemkin, por exemplo, foi exatamente um divisor de águas. O Sergei Eisenstein, que foi o diretor do filme, foi um divisor de águas, inclusive, porque foi um filme pago e financiado pelo governo russo, pela Revolução Russa, para explicar e justificar para o povo russo a revolução como um todo. Depois você tem os filmes alemães sendo criados, O Triunfo da Vontade, por exemplo, da Lee Riefenstahl, que faz com que as pessoas vão até o cinema para entender a cabeça de Hitler através do cinema, uma mídia popularesca. Os americanos, por sua vez, usando os jornais de guerra, colocando os jornais antes da exibição dos filmes, durante a década de 30 e 40 nos cinemas norte-americanos. Enfim, a utilização das tecnologias do lado que lhe convém naquele momento de guerra. E o mais interessante é como que algumas tecnologias surgiram principalmente para fins militares e depois acabaram sendo usados para fins comerciais. Vocês estão nesse momento diante de uma tecnologia, a internet. A internet, inclusive, ele vai falar aqui no final, olha só, a própria internet é fruto da engenharia militar. Nascida nos Estados Unidos em 69, seu nome original era ARPA, Advanced Research Projects Agency, produto da Guerra Fria que dividia o mundo entre duas potências, Estados Unidos e União Soviética. A função da internet era militar, para articular centros de defesa em caso de um ataque soviético. A ideia da internet era o seguinte: todas as informações do governo americano não podiam ficar centralizadas num único local. Qual que foi a ideia então? Eles criaram locais, pontos estratégicos, que deveriam conversar entre si e salvar essas informações ao mesmo tempo. Como naquela época vivia-se uma ameaça nuclear o tempo todo de russos atacando os americanos, entendeu-se que, se elas ficassem armazenadas somente em um único local e aquele local fosse atacado, todas as informações do governo se perderiam. Mas se elas fossem esparramadas em vários locais, um sendo destruído, os outros ainda manteriam informação. Foi assim que eles criaram uma rede de computadores e de servidores aos quais podem armazenar ao mesmo tempo a mesma informação. Daí que surgiu a internet, claro que não com esse nome, a internet acaba se tornando comercialmente nos anos 90, esse sistema da ARPANET acaba sendo expropriado depois para as universidades, que criaram também banco de dados de trocas de informações, e aí até cair no gosto popular e se migrar para outros aspectos da comercialização, foi um pulo.
Esse texto, vocês entenderam como esse texto é rico e é interessante, é bom que vocês leiam com mais detalhe? Ele explica como que a mídia acabou sendo servida, de uma certa forma, pelos instrumentos de guerra para uma espécie de ferramenta de dominação, que justifique exatamente a necessidade dos meios de comunicação divulgarem as notícias de guerra para se justificarem como sendo a peça fundamental e que pode, de uma certa forma, libertar as pessoas da opressão e do mal. Claro, isso na visão de quem está guerreando. Mas ele vai falar sobre a televisão, a influência da televisão na Guerra do Vietnã, como que a CNN influenciou a opinião norte-americana nos anos 90, principalmente, depois que mostrou várias cenas durante a Guerra do Golfo. Ele vai fazer esse conceito de imundos e paramundos. Ele vai trabalhar com vários conceitos aqui. Uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês é isto aqui. Aqui chegou o ponto que eu gostaria de frisar nesse texto e que de uma certa forma vai começar a abrir o leque porque a gente vai falar, inclusive, bastante nas ideologias religiosas. Veja bem, retomam-se também as polaridades entre Oriente e Ocidente, islamismo e cristianismo, fé e razão. Entre outras, a guerra psicológica também chega ao fronte. Milhares de rádios são distribuídos, lançados pelos aviões, para que a população possa ouvir as mensagens transmitidas pelo inimigo. Panfletos conclamando a rendição, redigidos na língua dos habitantes do Afeganistão, são atirados do céu, bem como bombas e alimentos. A orquestração da mídia pelos instrumentos de propaganda política da grande potência econômica global em crise é notória. Os grandes veículos não fazem jornalismo, mas sim propaganda de guerra. E os princípios são os mesmos. Simplificação da questão, com a criação de slogans facilmente entendidos: morte aos terroristas, guerra ao terror, criação de um inimigo único, um bode expiatório, no caso Bin Laden, orquestrações de vozes contra esse inimigo, o primeiro-ministro britânico Tony Blair. Tony Blair era o primeiro-ministro em 2001, que tenta convencer a tudo e a todos a apoiar a guerra, entre outras técnicas usadas com sucesso pelos americanos na Segunda Guerra Mundial. Isto tudo que aconteceu em 2001, pós 11 de setembro, já tinha sido feito pelos americanos durante a Segunda Guerra Mundial, depois feito pelos americanos durante a Guerra do Vietnã. Jogar aviões passando, jogando panfletos nas populações, informando que eles estavam lá para libertar as pessoas. Enviar programinha, pequenos aparelhos de rádio para as pessoas ouvirem o que estava sendo falado pelas rádios militares, na frequência dos rádios militares, para eles ouvirem as pessoas tramando, os militares tramando os ataques contra os americanos, utilizando. Agora com a internet, então nem se fala, mas naquela época, 2001, a internet não era tão ainda poderosa como era, mas usando as imagens, transmitindo as imagens ao vivo dos conflitos, enfim, uma série de ações que podem mudar a opinião pública a favor dos americanos, dizendo que eles são os bonzinhos e que aquele povo é o vilão. Eu não estou aqui julgando valor nenhum e querendo convencer você de que o Osama Bin Laden fez certo. Pelo contrário, foi uma tragédia o 11 de setembro. Mas os americanos se agarraram na ideia de um ataque sem olhar, por exemplo, todas as atrocidades que eles fizeram antes, inclusive. Claro, 3 mil pessoas morrendo no 11 de setembro, no atentado ao World Trade Center, não justificam absolutamente nada. A gente sabe disso, é lógico. São 3 mil pessoas que tiveram suas vidas ceifadas, 3 mil famílias que foram prejudicadas. Mas veja, do outro lado, né, e esse outro lado não teve espaço para se manifestar, os americanos não quiseram ouvir a razão deles. E não ouvem a razão deles há muito tempo. Por quê? Porque eles colocam um padrão de hegemonia mundial e dominam os países de acordo com os seus interesses econômicos no primeiro momento de dominação mundial. Agora, é claro que tem muita teoria da conspiração no meio disso tudo. É muito simples agora, em 2020, eu, modesto professor do interior do estado de São Paulo, dizer alguma coisa em relação à política norte-americana. Não, não é isso, não é essa a crítica. A crítica é mais a mídia. Como que a mídia é utilizada nesta forma, neste contexto, para servir a uma ferramenta de comunicação, que também é utilizada do lado contrário. Não vamos dizer também, por exemplo, que os afegãos, ou que os paquistaneses, ou que os israelenses, ou que os iranianos, ou que os iraquianos também não utilizam suas próprias fontes de comunicação para falar para as pessoas as defesas do seu próprio país e justificar suas próprias ações. Ninguém está dizendo isso. Mas o que eu quero que vocês observem é um ponto crucial nisso tudo. Todo esse material é gerado por qual profissional? Exatamente, o jornalista. O professor de comunicação está falando com um aluno de jornalismo. Este aluno que tem que ler esse texto de forma crítica e entender
a sua importância no meio de um cenário onde você tem uma propagação de uma ideologia de guerra. Fecha o ciclo. Nós somos importantes para esse contexto, uma vez que nós somos um dos principais vetores para o transporte dessa informação. Muito legal, não é? Então, terminem de ler esse texto, já está aqui bem no finalzinho, né? Só o último trecho que eu acho bem legal, olha só. A busca de uma opinião pública mundial favorável à intervenção militar pode não durar muito, pode mudar como o vento. Ao sabor das imagens, dos gritos e do sangue de uma guerra na qual os meios de comunicação funcionam como armas, armas de convencer, a serviço de interesses nem sempre humanitários. Ele fala que as pessoas podem às vezes mudar de opinião, e em grande parte, depois que esse texto acabou sendo divulgado, em 2003 também depois da guerra do Iraque, outras informações chegaram, inclusive dizendo, né, contrariamente, de que os americanos se fizeram valer de situações para combater, e aí tem várias informações, investigações que inclusive o governo norte-americano procedeu, investigando se realmente o governo do Saddam Hussein, por exemplo, financiou os ataques do Bin Laden, e depois a caçada ao próprio Bin Laden, que culminou na morte dele em 2011, justamente pelos crimes cometidos contra os americanos. O fato é que a mídia acaba servindo como arma de guerra. E nós somos aqueles profissionais da mídia que, dependendo de quem estiver, de uma certa forma, nos contratando, nós vamos criar as ideias e os conceitos. Muito interessante, não é? Vocês não acham? Muito bem. Bom, semana que vem a gente continua falando já sobre os aparelhos ideológicos do Estado e a gente vai começar a fazer umas análises aí bem legais que eu acho que a gente vai mudar um pouco a dinâmica da aula, tá legal? O que vocês tiverem dúvida, por favor, entre em contato. Quanto antes a gente vai bater um papo, tá legal? Um grande abraço, a gente se vê semana que vem, gente. Valeu!